Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos de compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. Hoje vamos tratar de um assunto muito pouco abordado, onde, pela natureza humana, temos muito temor, muito pavor. O que será que a doutrina vai nos ensinar a respeito da morte? Estamos preparados para a morte? É a pergunta que eu deixo para vocês pensarem, porque sempre deixamos a pergunta para uma reflexão. Será que estamos preparados para o fenômeno morte? Será que entendemos esse fenômeno? Ou ele ainda nos traz grande sofrimento? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações e se estiverem gostando, dá um like no vídeo pra gente. Então, a primeira questão que Kardec, através dos Espíritos, nos fornece para abordarmos esse assunto, descortinar esse véu que tanto nos assusta, tanto nos assombra, que nos causa tanto sofrimento, tanta dor, por falta de compreensão. Algumas vezes nos perguntam, será que o espírita ele é insensível à morte? Eu diria, não, o espírita, o verdadeiro espírita, aquele que estuda, ele não é insensível à dor, ao sofrimento, mas ele tem compreensão disso. É esclarecido para ele as razões, o como se dá. Então hoje nós vamos tratar exatamente disso, aprender a lidar com o fenômeno morte. É um fenômeno esse tão doloroso para todos nós. Em qualquer parte do universo sofremos muito com esse fenômeno. E vamos entender que nada mais é o fenômeno morte que uma transmutação de estado. Então, o que acontece com a alma após a morte? Após a morte, a alma volta a ser espírito. Aí revertemos a questões anteriores. Lembra que isso foi uma classificação que foi dada para que pudéssemos entender? Alma é o espírito encarnado. Quando ele está desencarnado, ele volta a ser espírito. Exatamente. Isso é lá na questão 149 que nós abordamos essa questão. E que já falamos diversas vezes sobre essa questão. Essa divisão, essa dicotomia, somente no sentido de dar sentido, não que haja uma divisão. A importância no emprego das palavras. Exatamente. Então vamos falar sobre a individualidade do espírito após a encarnação, já que entendemos a doutrina espírita. Entende que a alma, uma vez desencarnada, ela não volta para o todo, como o panteísmo afirmava. Ela conserva a sua individualidade. Então vamos entender o que acontece com isso. Então existem interpretações filosóficas e religiosas que defendem a hipótese de que após a desencarnação, o espírito perde a sua individualidade e se incorpora ao todo universal, por uns chamados de Deus, por outros, alma universal. O Espiritismo assim se pronuncia a respeito desse assunto. Então, vamos ver que nós não nos filiamos a essa corrente. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ele perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo o universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Essa questão que nós estamos abordando está lá na questão 150, 152, em nota de Kardec. Então, nós observamos que nós não nos filiamos a essa ideia de, uma vez desmaterializado o nosso corpo físico, a perda do nosso corpo físico, nós não vamos retornar ao todo, e não teria sentido. Aliás, a própria definição, lá no início, nos primórdios dos nossos assuntos, já nos revelavam isso, que o Criador nos criou simples e ignorante, para que pudéssemos atingir as camadas angelicais. Então, quando ele diz que eu vou atingir a camada angelical, ali está definindo a nossa individualidade, dizendo que nós não nos perdemos. Aquilo que nós fomos criados individualmente, nós vamos conservar para o todo e sempre. E para sermos co-criadores, ou seja, temos uma finalidade. Então, não atravessamos todas essas intempéries, nas sucessivas reencarnações, para chegar ao final e se desintegrar no todo. Não, é justamente ao contrário. É que nós participemos dessa criação, nós teremos uma utilidade quando lá chegarmos. Lembrando que na casa do meu pai há muitas moradas. Então não significa que eu vou desempenhar esse papel quando eu atingir um determinado grau de perfeição na própria Terra. Pode até ser,
mas não necessariamente. Eu poderei ser alocado ou levado a trabalhar em outros locais, em outros universos, em outras dimensões, no auxílio da criação. Então lembre-se, a nossa individualidade permanece do início da criação até o todo sempre. Então a vida do espírito é que é eterna, como dissemos. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então o nosso corpo, uma vez perdido o fluxo vital, a alma se libera desse corpo e o corpo vai sofrer o processo de decomposição. E os elementos que compõem esse corpo vão se associar a outros para formar outros corpos orgânicos. Então, o nosso corpo ele é aproveitado para outras composições orgânicas, mas o nosso espírito permanece eterno. Aí ele é perguntado lá na questão 153A, não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E ele nos responde, essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então ele está nos mostrando que, de novo, a nossa deficiência linguística, a nossa deficiência na construção de ideias através de palavras é muito precária. Mas desde que eu entenda que a eternidade significa a felicidade, e aí nós chamamos a atenção lá atrás, quando falamos com vocês que nós não entendemos felicidade, e que a felicidade não é deste mundo, então a verdadeira felicidade, que a gente corre tanto atrás da felicidade material, isso é algo transitório, isso é pueril, isso é uma fantasia que nós buscamos para até tentarmos nos convencer. Não, a felicidade verdadeira é a felicidade eterna, é aquela que conquistamos através do progresso, através das duras penas, onde nos transformamos em seres angelicais. Então, o que acontece com a separação da alma e do corpo? E ele vai nos responder lá na Gênesis. Eu trouxe a Gênesis para você também, porque é aquilo que nós falamos. A gente faz um complemento, até porque o Pentateuco ele é bem diversificado. E aí as obras que foram criadas posteriormente trazem uma bagagem muito grande de esclarecimento para essas questões. Então é muito importante que a gente traga dentro do nosso acervo de conhecimento não só o livro do Espírito, mas o Pentateuco como um todo. Então ele nos fala, é importante considerar que, sendo a morte um fenômeno biológico natural, ocorrendo a falência geral do sistema, a alma se liberta do corpo. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital que animava os órgãos do corpo, como já mencionamos, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. Ou seja, o princípio vital volta ao todo, esse sim, o princípio vital volta ao todo, o corpo morre, ocorre a falência dos órgãos, os elementos que compõem, os elementos químicos que o compõem vão se desassociar para formar outros elementos. Como o nosso querido Lavoisier, né, nos falava. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente, então ele não estava errado, apesar de a ciência na época ser muito perseguida, ele acaba sendo guilhotinado, né? Infelizmente, né, a ignorância do homem sempre perseguindo a inteligência e trazendo prejuízo enorme para a humanidade como um todo, ele traz uma frase que mostra exatamente isso. Nada se perde, tudo ocorre a transformação no meio material. Então o fenômeno da desencarnação é o oposto ao da encarnação. Como assim o oposto à encarnação? Isso é lá na Gênesis também que está nos falando. Assim, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do perispírito, já conversamos sobre isso, o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, mostrando aí que a encarnação começa na concepção. Desde a concepção, já começa a ter essa atração desse espírito que vai reencarnar naquele corpo, que ele já está definido quem é o espírito que vai encarnar naquele corpo, e já começa esse processo de atração, dessa força irresistível que o atrai. Por isso que a doutrina espírita advoga no sentido da defesa da vida desde o início. Por isso a doutrina espírita não concebe, não aceita, luta fortemente contra a ideia do aborto. Porque nada mais é do que você está cometendo uma ilicitude, você está matando,
você está assassinando. E é isso que a doutrina veementemente vem em defesa dessa vida. Por isso ela é contrária ao aborto. Não é uma questão só ideológica, não é uma questão só religiosa, é uma questão de princípios científicos, porque ela está te mostrando aonde inicia a vida, aonde inicia essa ligação do espírito. E aí nós temos que lembrar que quando esse processo ocorre, você está privando aquele espírito de progredir como não ocorreu com você. Se você hoje está aqui, porque papai e mamãe lhe permitiu a vida, permitiu continuar a sua vida, porque se fosse ceifada a sua vida de início, você não teria oportunidade de receber aquilo que o Criador nos deu como um dos maiores prêmios que o ser humano ganhou, que foi a possibilidade de corrigir as nossas faltas e progredirmos. Então o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula. Por um efeito contrário, a união do perispírito é da matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do germe, cessa, desde que esse princípio deixe de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituído a liberdade. Estou mostrando aqui que da mesma forma que a encarnação é um processo trabalhoso, porque tem que haver essa união do espírito, através do seu perispírito, aquele corpo que está em vias de formação, a desencarnação também é um processo também delicado, porque você tem que desligar esse espírito daquele corpo. Lembrando sempre que o espírito não tem a idade. O que tem a idade é o corpo físico. É ele que precisa amadurecer, ele que precisa se desenvolver e crescer. O espírito já está pronto. Ele já carrega toda a bagagem de todas as suas viagens, de todas as suas aventuras rumo ao progresso. Na Gênesis ele fala, o espírito é restituído à liberdade. Por que o receio da morte se eu estou recebendo a liberdade? É para refletir, não seria um egoísmo nosso quando lutamos para que aquele ente querido fique entre nós? Não seria uma forma egoísta de querer, de um amor egoísta, aliás, um amor que nós não conhecemos a palavra amor, nós conhecemos a posse, nós conhecemos o direito sobre alguma coisa, não o amor verdadeiro. Porque sim, quem ama concede a liberdade, permite a liberdade e não sofre. Muito pelo contrário, quando aquele ente recebeu o grande prêmio de ter cumprido a sua missão na sua jornada terrena, ele recebe o prêmio da liberdade, há de ser aplaudido, há de ser levantado as mãos para o céu e agradecer. Esse ser cumpriu a sua trajetória e foi restituída a liberdade dele para próximas jornadas. Então, o desprendimento do perispírito. Então, como é que isso ocorre? No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Como assim? Quer dizer que eu não vou embora logo? Não, é assim. Ah, não? Não. Aí ele vem nos explicar lá na questão 154, 155. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes, dias, semanas e até meses. Por quê? Porque não é que o corpo não esteja morto, não perdeu a vitalidade, mas o espírito não ganhou consciência dessa liberdade e se mantém atrelado a este corpo. Por isso que ele nos fala que vai depender muito da evolução de cada um, do conhecimento de cada um, da consciência de cada um. A causa principal do maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma, ou seja, as virtudes que você está construindo. Então, aquele ser preso, arraigado aos assuntos materiais, preso às questões da matéria, da sua existência, esse vai levar algum tempo para desencarnar, ter a consciência do desencarne. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. É claro, as ações que o corpo físico sofre são muito fortes. No momento da morte, não há esse sofrimento. E sim, nós vamos ver mais à frente, uma percepção. Até porque não temos mais o corpo. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio.
Então, para o espírito, no momento do desencarne, quando ganhamos essa consciência, eu estou quebrando os grilhões, eu estou ganhando a liberdade, eu estou saindo desse cárcere que fui submetido no sentido de ganhar aprimoramento. Então é um momento de regozijo, é um momento de alegria para o espírito quando há o desenlace. E lá na questão 156, ele pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Será que ocorre isso? Ou seja, o espírito abandona o corpo antes desse corpo morrer, organicamente falando? Será que é possível? E ele nos responde: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então está mostrando que é um mecanismo, e uma vez esse mecanismo colocando em funcionamento, através de bombeamento, esse corpo físico vai continuar ali em vida orgânica, mas em vida espiritual não, o espírito já partiu. Lá na questão 157 a 159, ele nos aborda que no momento da morte, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprende ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então, no momento da morte, é o que a gente costuma falar, aquele filmezinho nos é passado de toda a nossa existência nesta vida. Então, todas as nossas alegrias, equívocos, erros vão passar na nossa mente naquele instante, num flash, de uma velocidade fantástica em flash, né? De toda essa retrospectiva de nossa existência. E ali nós vamos compreender, estamos já com a visão do espírito, compreender a existência que estamos abandonando. Então as sensações experimentadas pela alma, no momento em que reconhece estar no mundo do espírito, depende de sua vida enquanto encarnado. Assim, se praticasse mal, impelido pelo desejo de o praticar no primeiro momento, te sentirás envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ele se sente como se aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então ele está te dizendo que quando eu tenho um comportamento, uma vida desregrada, uma vida fora dos princípios morais, uma vida não edificada dentro das virtudes, é claro que eu vou sofrer, é claro que o meu espírito vai se sentir envergonhado de tantas equívocos que eu cometi e que estava ao meu alcance não cometer, que estava nas minhas mãos não praticar. Os erros praticados na vida que estou nesse momento deixando vão me envergonhar, sim, porque eu estava nas minhas mãos a possibilidade de não cometer o equívoco, de não causar o mal, de não trazer o sofrimento, de não lançar a palavra que magoava, de não causar a dor no outro. E neste momento eu sofrerei. E neste momento, com certeza, as lágrimas espirituais irão rolar na minha face. E aí vem uma pergunta que muitas vezes nos é feita. No momento, no instante de nosso desenlace, somos socorridos pelo mundo espiritual ou simplesmente desencarnamos? Será que teremos o concurso de irmãos espirituais que venham ao nosso encontro para nos auxiliar nesse momento tão difícil para nós, pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão, porque não temos ainda a consciência da morte? Será? E o que ele vai nos dizer lá na questão 160? Na desencarnação, a criatura nunca está a sós. Entes queridos que se antecederam a ela no além-túmulo pode ali se encontrar, aguardando ou auxiliando o processo de desligamento final. Os benfeitores espirituais, familiares ou não, e os especialistas nas operações de desencarnação auxiliam o espírito nessa grande transição. E aí nós paramos para refletirmos, né? Quantas e quantas vezes, no momento do desenlace familiar, e assistes a família em desespero, em gritos, em choro. É o momento para isso? É o momento para esse desequilíbrio? Ou é o momento de entrarmos em oração para auxiliar esses benfeitores, a esses entes queridos que vêm em socorro desse irmão que ainda não está preparado
naquele instante para receber o maior prêmio que ele vai receber da sua história, da sua jornada nessa vida, que é a sua libertação, que é a quebra desses grilhões. Então é o momento de estarmos em oração, é o momento de estarmos agradecendo ao Criador a oportunidade que nos deu de conviver com esse indivíduo, com esse ser, a oportunidade que nos deu de sorrir com esse ser, e que ele está voltando para casa para receber novas missões, assim como todos nós. E na morte violenta e acidental, como é que se dá isso? Porque sim, o corpo está em toda a sua exuberância, a vida ainda está pulsante naquele ser, ele não está num estado de doença se preparando para o desenlace. Lá no céu e inferno, nós vamos encontrar essa informação. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente, pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corpórea e espiritual é dos mais interessantes para ser estudados, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. E nessas ocasiões, nós não estamos preparados para ela. Então nós acreditamos que estamos vivos. Então nós vamos continuar a nossa rotina, nós vamos continuar fazendo aquilo que normalmente fazemos, não percebemos que já não temos mais o corpo físico. E ocorre um fenômeno muito interessante, algumas vezes nos é narrado que assistimos até mesmo os nossos velórios, assistimos os nossos enterros, assistimos inclusive às nossas decomposições. Então, essa violência com que o espírito é surpreendido nesse desenlace traz essa percepção ao espírito. E enquanto ele não ganha a consciência, ele não se liberta. Por isso a necessidade desses irmãos terem uma atenção redobrada em nossas orações, em nossos pedidos, porque não ganharam a consciência, eles não estavam preparados para aquele instante, e eles levam algum tempo para perceberem, eles vão trafegar entre nós, eles vão pegar os seus ônibus, vão pegar seus carros, vão chegar nos seus escritórios, nas suas salas de aula, enfim, eles vão ter uma rotina de vida normal, porque ele ainda não percebeu este momento. Por isso, as nossas especiais orações a esses irmãos. E aí na questão 63 e 64, ele nos fala sobre essa perturbação. Depois de deixar o corpo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação. Essa perturbação, que se segue a separação da alma e do corpo, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, essa perturbação que o espírito vai experimentar, essa sensação que o espírito vai experimentar, está ligada diretamente à sua evolução, está ligada diretamente à sua construção junto às virtudes adquiridas. Quanto mais consciente, quanto mais responsável, quanto melhores escolhas ele fez em sua vida durante a sua passagem, nesse instante da sua encarnação, mais rápido ele vai se libertar dessa percepção, mais rápido ele vai compreender que está liberto e ele está livre das amarras que lhe prendia na vida material. Então, lá no céu e inferno, ele nos fala, no instante da morte, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Olha, de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue com que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma.
bem diverso, é contudo esse despertar calmo para uns, acordar-lhes sensações deliciosas, tétrico e aterrador, e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. Então, esse acordar que se fala, que o espírito está dormindo, é isto, é essa percepção de que você desencarnou. E essa perturbação que você está a experimentar é como se fosse um grande pesadelo que você está a trafegar. Na verdade, é a inconsciência do espírito de perceber o seu desenlace. Então, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Kardec pergunta ao mundo espiritual. E eles carinhosamente nos respondem. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Tem até um filme, Encontro Marcado, tem um filme chamado Encontro Marcado, que mostra, aliás, Hollywood costuma buscar nos livros espíritas as suas obras também. Então, nessa passagem, ele vai te mostrar a necessidade de você levar para o mundo espiritual boas lembranças, a consciência sadia, a consciência limpa, a consciência com lembranças de coisas que você realizou boas, virtudes que você adquiriu, o bem que você fez. Então, quando você leva isso na sua consciência, é claro que a ideia da perturbação é muito menor, a influência da perturbação, melhor dizendo, é muito menor, porque você traz uma consciência virtuosa, uma consciência iluminada, uma consciência cristalina. Ao contrário, Celso, daqueles que trazem, que carregam lembranças tétricas, de sofrimento, de males que praticou. Porque tiveram uma vida desregrada. E aí o sentimento da culpa vai lhe arrastar até algum tempo, até ele perceber que também o Criador é justo com todos nós e nos vai dar a oportunidade da correção desses equívocos praticados nessa existência. E por fim, já até damos um spoiler, né, sobre o comportamento da família, ele nos fala o seguinte: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos, brilham para ela como os raios da névoa que a envolve. Ajudam-no a soltar-se dos últimos laços que acorrentam a terra, a sair da sombra em que está imersa. Então, a família, nesse instante, o ente querido, é muito importante, auxiliando no desenlace. Por quê? É através das vibrações, é através das orações, é que eu receberei esse influxo de amor para poder ganhar consciência e mais rápido me libertar dessas correntes que me aprisionaram na Terra. Nós sabemos que a dor da separação é muito forte. A saudade que vai deixar, a gente já sofre antecipadamente a saudade que esse ente vai nos deixar. Porém, a consciência de que isso é um processo normal, que todos passaram por ele, inclusive nós mesmos, e cada um a seu tempo, que a doutrina espírita nos traz, aqueles que verdadeiramente estudam a doutrina espírita, não é frequentam um local de doutrina espírita, mas aqueles que realmente estudam a doutrina espírita, eles vão ganhar consciência de que o papel deles ali num velório é muito importante, porque eles podem auxiliar aquele espírito a desencarnar. Um velório não é um local de encontro social. Um velório não é local de travarmos diálogos impertinentes. É local de oração. É local de reflexão, é local que deveríamos estar, e é difícil pela nossa própria cultura, alegres. Como assim alegres? Alegres porque esse espírito ganhou a liberdade. Abriu-se as portas para sair desse exílio que lhe mantinha em sofrimento, que mantinha em constante confronto para que ele pudesse se aprimorar. Então é um momento de alegria para todos nós que esse ente querido recebeu esse prêmio. É momento de estarmos em oração, não em bate-papo, não em conversas paralelas, não em encontros sociais, não vendo a titia que chegou faz tanto tempo que eu não a vejo, o primo que eu não a vejo há muito tempo, aquela euforia da visitação. Não, é momento de prestarmos a nossa últimas homenagens àquele ser que passou pela nossa vida de forma respeitosa, carinhosa, o auxiliando a ter consciência desse instante para que ele, o mais rápido possível, possa sair desse aprisionamento da coisa terrestre.
Então, lembre-se, a família é importantíssima nos nossos enterros, nos nossos velórios, porque ela digamos assim, através das suas sinceras emissões de amor, através do processo da oração, ela abre como se fosse um raio de luz para aquele espírito que está abandonando a matéria. Chegamos ao final, esperamos que vocês tenham compreendido o fenômeno da morte. É claro que isso é um processo longo de conscientização, é claro que não se espera que de repente nos transformemos e ganhamos essa consciência e não sofremos, não nos desesperamos, né, em relação ao evento morte, mas que tenhamos a consciência que isso faz parte do processo evolutivo, que todos nós passaremos por isso. E quanto mais eu me aprisiono, quanto mais eu luto para que esse ser não se afaste, mais sofrimento eu trago a ele, mais sofrimento eu trago a todos nós. Que tenhamos consciência que a morte nada mais é que uma transformação de estado, e que a vida continua, e que a vida, em toda a sua exuberância, irá continuar para que a gente possa atingir os estágios mais elevados, que são os estágios angelicais. Assim o Criador espera de cada um de nós. Não demoremos nesse alcançar o estado angelical. Essa velocidade depende somente, tão somente, de nossa vontade de conquistar este patamar do estado angelical. Então, ganhamos consciência, estudemos a respeito do assunto e do evento morte, que ele não é tão fatal quanto nós possamos imaginar. Muito pelo contrário, é a libertação daqueles que amamos e que breve os encontraremos também. Esperamos que vocês tenham gostado, nos veremos no próximo encontro. Fique em paz.